Bem, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o termo logos, que está no início do Evangelho de João, no princípio, que é traduzido por verbo. No princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Ou então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora, eu resolvi fazer esse comentário porque eu estava lendo a Bíblia em chinês, o Evangelho de João, e o ideograma, o ideograma usado para traduzir a palavra verbo, ou a palavra logos, é o ideograma tal, que significa caminho. Isso aí é muito elucidativo. Mas antes eu comento em grego, depois eu comento em chinês. A palavra logos, bem, então está escrito no começo do Evangelho de João. No princípio era o verbo, em algumas traduções está no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O verbo era Deus. Em grego está o termo logos. O termo logos, ele possui uma carga filosófica muito pesada, uma carga semântica, o significado em grego tem muito peso, vem da filosofia grega, quer dizer, vem da língua grega em geral. A ideia é a seguinte: nós temos o mundo desorganizado, que é o caos, e o mundo organizado, que é o cosmos. Agora, quem que organiza o mundo? É o Logos. Então, nós temos na parte de baixo é uma metáfora espacial. Na parte de baixo, nós temos o cosmos, que é tudo desorganizado, é o mundo das possibilidades, corresponde ao Gênesis, quando diz que o vento de Deus se agitava sobre as águas. Essas águas é o mundo das possibilidades. A Terra é o mundo efetivo, né? É o mundo das ações. Esse mundo das possibilidades seria o cosmos, ou melhor, seria o caos. Organizando esse caos através do logos, nós temos então um mundo organizado, que é o cosmos. Então, o logos é estruturador do mundo. Por isso que na Bíblia depois complementa, no Evangelho de João, tudo foi feito através dele. Ou seja, tudo foi feito através do logos. E sem o logos, nada do que foi feito se fez. Em outras palavras, o mundo organizado, o cosmos, o mundo em que vivemos, né, ele só foi feito, só foi organizado a partir do caos pelo logos. Logos pode significar também inteligência, por isso que é chamado de a inteligência divina. Aí vem o que é chamado de a pretensão cristã. A pretensão cristã significa o seguinte: esse logos, ele se faz carne, ele se humaniza, né? Ele se torna um ser humano e habita entre nós. Em outras palavras, aquilo que organiza o mundo, aquilo que estrutura o cosmos, ou seja, a própria inteligência divina, vem viver com seres humanos em forma humana. Jesus Cristo é a inteligência divina em forma humana. Isso é chamado de a pretensão cristã. E por que é a pretensão cristã? Porque
todos os seres humanos vivem no mundo organizado. Todos os seres humanos têm a tendência, que se compartilha com Deus, de organizar o seu mundo. Por isso que Aristóteles diz que o ser humano é um animal que possui logos, ou seja, é um animal racional, é um animal que possui razão, é um animal capaz de organizar o mundo. O ser humano constrói cidades, e por isso também que Aristóteles fala que o ser humano é um animal político, que constrói polis, polis é cidade. Então, o ser humano ele é capaz de construir, de organizar uma cidade, de organizar uma sociedade, assim como Deus é capaz de organizar o mundo. O ser humano organiza a sociedade a partir da natureza, Deus organiza o mundo, o cosmos, a partir do caos. E Deus usa a sua inteligência, que é o Logos, para organizar o cosmos, e o ser humano que possui Logos usa o seu Logos humano, a inteligência humana, para organizar a cidade, organizar a cultura. O Logos humano, a inteligência humana, é só um reflexo da inteligência divina. O ser humano, a inteligência humana participa da inteligência divina. Então, o Logos humano, a inteligência humana, é uma participação do Logos divino, na inteligência divina. Então, em todas as culturas, todos os seres humanos, em todas as culturas, os seres humanos organizam a cultura, organizam aquela civilização específica. E através da linguagem escreve textos e leis e coloca ordem naquilo ali. E na relação do ser humano com a transcendência surgem também todas as religiões. As religiões é uma organização simbólica da realidade espiritual. Então, de certa forma, todas as religiões refletem o Logos divino, refletem a inteligibilidade divina, ou melhor, a inteligência divina. É claro que o ser humano não capta a inteligência divina por completo, por isso que as religiões, todas elas têm seus elementos esquisitos, seus elementos obscuros, mas todas as religiões, todos os mitos expressam de alguma forma essa inteligência divina, esse logos divino. E aí vem a pretensão cristã. Esse logos divino, ele se fez carne na figura de Jesus Cristo. Ele viveu como um ser humano, o que é uma ideia assim pesada, né? Bem, eu acredito, não tenho a menor dificuldade de acreditar nisso, mas eu passei minha vida inteira achando dificílimo acreditar nisso. Com 43 anos é que, por causa de uma experiência específica, que não vem ao caso, eu tive certeza de que isso é verdade. Mas até aos 43 anos eu sempre achei muito estranho como que pode a própria inteligência divina, organizadora do universo, aparecer em forma humana. E é por isso que o cristianismo se considera a religião fundada pelo próprio Deus, porque Cristo é a própria inteligência divina. E ele, então, naquele momento, a inteligência divina está agindo para formar a religião verdadeira, diferente das outras religiões que se organizam a partir de uma percepção humana da inteligência divina. Não é a inteligência divina que está ditando o que deve ser feito ou não, o que é verdade ou não. Então, essa ideia de que o Logos vem viver como um ser humano, isso é chamado de a pretensão cristã. Se isso é verdade, o cristianismo é a verdade por excelência. Agora, se isso não é verdade, o cristianismo é uma religião como outra qualquer, é uma religião como outra qualquer. E aí vem essa tradução em chinês, que eu achei interessante, porque na China, no pensamento chinês, também existe a expressão, duas expressões, Wuji e Tai Chi. Wuji
seria mais ou menos o caos. Não é o caos, e Tai Chi seria o cosmos. Na verdade, Wuji é o absoluto, sem limitações. É o mundo das possibilidades. É o absoluto sem limites, infinito. E para ter a criação do mundo, você tem que colocar limite nas coisas, né? Por exemplo, um cavalo não é uma árvore. O cavalo tem um limite de cavalo, tem uma forma de cavalo. A árvore tem o limite da árvore, tem a forma da árvore. Os objetos do mundo, cada um deles tem o seu próprio formato, o seu próprio limite. Se tudo for ilimitado, então não tem nada. Quer dizer, você tem a própria existência, mas sem limite nenhum. São as águas que estão no Gênesis, né? Ou seja, só tem água no universo inteiro, só tem água, não tem mais nada. Então, você só tem o ilimitado, você tem apenas o Wuji. Colocando limite nas coisas, ou seja, fazendo o elemento seco surgir, como está em Gênesis, a terra surge a partir das águas, ou, em outras palavras, as delimitações surgem a partir do indefinido, a partir do ilimitado, aí surge o cosmos, ou seja, surge o Tai Chi. O Tai Chi significa as limitações do mundo. Agora, o que organiza essas limitações? O que coloca limites no ilimitado para que o ilimitado se transforme numa organização limitada? Nome engraçado, né? Organização limitada, parece nome de empresa, né? Mas o que faz com que o absoluto sem forma, o absoluto indefinido, passa a ter definições e se transforme no universo definido, no universo limitado? Isso que proporciona essa passagem é chamado de Tao, é chamado de caminho. Daí vem o nome taoísmo para designar a religiosidade chinesa antiga, né? Que ainda existe, mas na China não está com nada. Acho que tem 35 mil seguidores na China, o taoísmo, um pouquinho demais. Sobrevive em Taiwan com dignidade, sobrevive em Hong Kong sem dignidade, e o taoísmo também sobrevive na diáspora chinesa ao redor do mundo, em alguns lugares bem de forma organizada, em outros lugares de forma desorganizada, eu não sei bem. Então, essa força que organiza o mundo, que pega o absoluto ilimitado e coloca limites para formar um mundo organizado, é chamado de Tao. Corresponde ao que no grego nós chamamos de logos. O Wuji seria o caos, seriam as águas, né? O caos primordial, as águas primordiais. Wuji. O Tai Chi seria o cosmos. E o Logos, que organiza o cosmos a partir do caos, seria o Tao, que organiza o Tai Chi a partir do Wuji. E é essa palavra que os chineses usam para traduzir a palavra Logos. E é engraçado que eu já tinha lido isso, mas não lembrava disso não, e nem tinha percebido o alcance filosófico dessa tradução, ou teológico, né? No princípio havia o caminho, tal significa caminho. No princípio havia o caminho estava com Deus, Deus é o imperador de cima. Eu tenho uma Bíblia em chinês traduzida da versão do rei James, do rei Tiago. Aí não vale nada, né? Bem, quer dizer, tem algum valor, mas essa aqui não, essa é traduzida de uma edição crítica mesmo, do hebraico e do grego.
E nessa edição eles traduzem Deus com dois ideogramas, né? O primeiro ideograma significa no alto, e o segundo ideograma quer dizer imperador. Então o imperador que está no alto, o imperador que está acima de todos os imperadores. Na outra tradução, eles traduzem por um ideograma que significa santo, e pode significar sagrado também. Eles traduzem Deus por esse ideograma, que passou a ser no chinês contemporâneo, pelo visto, no chinês usado na China, passou a significar Deus. Mas no chinês de Hong Kong, de Taiwan, no chinês tradicional, Deus se traduz dessa forma, o imperador do alto. Então, no princípio, era o caminho. O caminho estava com o imperador do alto, estava junto ao imperador do alto, ou seja, Deus. E o caminho era o imperador do alto, e o caminho era Deus. Bem, a pretensão cristã é a seguinte: isso que os chineses chamam de Tao veio em forma humana. Jesus Cristo é o caminho em forma humana. Não o caminho comum, né? O caminho nesse sentido mais amplo. E se um chinês taoísta leva isso a sério, o taoísmo ele não seria totalmente redefinido, não, mas ele ganharia uma nova significação, qual eu não sei muito bem ainda não, mas eu tenho que pensar nisso, né? Comecei a ler a Bíblia em chinês, retomei a leitura dela por causa de um vídeo na tenda do Necromante que estava argumentando sobre a tradução no começo do Gênesis, no princípio, que o professor Oswaldo, sempre esqueço, o nome dele é Oswaldo mesmo, para não falar besteira, que é Oswaldo Luiz Ribeiro. O professor Oswaldo, ele acredita que essa tradução tá ruim no princípio, ele propõe uma outra tradução. Pela explicação dele até me pareceu muito razoável, mas aí eu resolvi consultar as Bíblias que eu tenho aqui em casa, inclusive essa em chinês, e descobri uma coisa muito interessante, que tem uma sutileza teológica na tradução para o chinês, tanto do Gênesis quanto do Evangelho de João, porque o Evangelho de João também começa: no princípio era o Verbo. Da mesma forma, no princípio Deus criou o céu e a terra. Em chinês a tradução muda um pouquinho, e essa pequena mudança tem uma sutileza teológica muito interessante por trás dela. Mas sobre esse assunto eu vou comentar no outro vídeo, que eu vou falar assim de forma um pouco mais específica desse princípio do Gênesis, né? E aí eu comento essa sutileza teológica na língua chinesa que proporciona uma tradução que português não tem recurso para traduzir desse jeito, nem o hebraico, nem o grego. Só o chinês mesmo é que tem dois ideogramas específicos que pode fazer uma distinção e que tem uma sutileza teológica bem interessante. Que coisa, né? Logo o chinês propicia um detalhe teológico que não tem nem em grego, nem em latim, nem em hebraico, nem em português, nem em francês, nem em alemão. Alemão? Não, nem em alemão. Mas depois eu falo em outro vídeo. Mas a Bíblia em chinês é engraçada demais, assim. O malabarismo que eles fazem para traduzir muita coisa, engraçadíssimo. É criativo esse tradutor, viu? Essa tradução aqui
ela é... Está escrito aqui deixa eu ver se dá, não dá para mostrar, não, tá preto. Essa aqui ela é traduzida de uma edição crítica, a outra é traduzida do Rei James, aí é só uma curiosidade mesmo, a outra, essa para mim tem mais valor.